Oriando, porque Olá, tudo bem? Muito boa noite para você, boa noite, Goiás. Nós estamos chegando com mais um programa para levar até você informações interessantes. E nada mais interessante na vida, eu digo isso com a experiência de quem faz esse tipo de jornalismo, do que a política. Porque tudo passa por uma ação política. Eu costumo, quando digo isso, eu costumo levantar o copo de água e dizer, essa água que está aqui, para estar aqui, precisou passar por uma ação política, qualquer que tenha sido. Tudo na nossa vida passa pela política e é mais do que necessário que a gente se interesse, que a gente se informe melhor sobre ela, a tal da política, e por extensão também sobre os políticos que fazem a política. No programa de hoje, a gente vai discutir uma questão que nos últimos tempos tem tomado as manchetes do Brasil inteiro e as conversas também, as rodas de conversas também, porque muita gente está estranhando a forma como está sendo tratada a questão da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, não custa lembrar, que é garantida pela Constituição e é garantida também pelos direitos humanos, né? Pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí vem a pergunta, isso está acontecendo? Está acontecendo por parte dos operadores do direito em especial? Por quê? E a gente vai tomar como ponto de partida uma declaração dada no ano passado pelo senador Sérgio Moro durante uma festa em que ele teria feito o que se julgou como foi entendido, pelo menos, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, como calúnia. Ou seja, o que ele fez, você vai ver, daqui a pouquinho a gente vai colocar essa fala dele para você entender melhor a questão. Mas entenderam que ele teria ofendido o ministro Gilmar Mendes. Por conta disso, ele ganhou um processo oferecido pela Procuradoria-Geral da República, que está sendo aceita, foi aceita pelo STF. Então, ele se tornou réu. Por conta de, segundo ele, segundo o advogado dele, Sérgio Moro, por conta de uma brincadeira feita durante uma festa junina, ao que parece. Muito bem, liberdade de expressão. O STF está agindo de forma correta, abrindo essa ação contra Sérgio Moro e, por extensão, também contra qualquer pessoa que possa vir a se manifestar, ainda que informalmente, ainda que dentro de uma festa, do ambiente de uma festa. Isso é certo ou não é certo? Eu vou deixar a resposta para os nossos dois convidados. Começo apresentando o Dr. Júlio Anderson, que é advogado, professor e declaradamente de esquerda. Não é isso, professor? Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aos telespectadores da TBC. E da TV Assembleia também, porque as duas emissoras estão juntas. Muito bom, excelente, melhor ainda. Melhor ainda, sim. Quero cumprimentar a todos, especialmente o debatedor, olha só, olha, eu vou te falar uma coisa. Ele foi meu aluno. Foi meu aluno na Era PUC, bom aluno? Bom aluno, excelente aluno. Eu fui o nome de turma da formatura dele. Olha que legal. Quando ele formou, eu dei meu nome à formatura dele. E eu nunca consegui pronunciar o nome. Então você não podia fazer a chamada se tivesse, Não podia. Mas o segundo nome Fazer dele, pelo número, eu né? chamo de Daroshevsky, que é meu amigo particular, meu amigo pessoal. Eu calorosamente, eu chamo de Darô. Darô, doutor Darô. Que é um grande advogado, do qual eu tenho muito orgulho, tem uma trajetória muito bonita de vida, e eu acredito que ele vai fazer muito pelo estado de Goiás, muito pela cidade de Goiânia. Tá bem. Mas tem opinião contrária do senhor. Mas isso é importante. Por isso que os senhores estão aqui. Exatamente. E nós temos aqui no programa, como sempre, telespectador que me acompanha há décadas, né, na televisão, sabe que a gente sempre tem os dois lados. Que, principalmente nos últimos tempos em que se convencionou tratar essa questão como direita versus esquerda, então a gente já tem aqui a esquerda e temos também a direita, que é o doutor Jarosław Daroshevsky. Falei certo? Falou certo. Muito boa noite. Tudo bem, doutor? Muito boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite, Júlio Anderson. Professor Júlio Anderson, que é um grande amigo, né, que foi na cadeira de processo civil na PUC Goiás, me ensinou muito
a cadeira de processo civil. Só não ensinou o senhor a ser direitista. Esquerdista. Não, esquerdista não, esquerdista não. Mas o debate ele é salutar. É bom. Para a democracia, faz parte da democracia e é importante que nós tenhamos lado. Mas eu sou daquele que não divide o país em dois, em esquerda e direita. A gente não podemos dividir o país em dois, porque o nosso país é muito mais acima de que isso, do que esquerda que direita. Claro, mas o senhor está aqui para falar de liberdade de expressão. Sim. O senhor, pelo que foi dito pela produção, o senhor tem pensamento contrário ao que está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeitamente. Não é isso? E o doutor Júlio é a favor. Então a gente vai ter essa discussão aqui e logo depois de rodar a vinheta, a gente vai colocar a fala do Sérgio Moro e o contexto em que isso aconteceu e como é que isso vem acontecendo. Tá bem? Fique ligado. Muito bem, já estamos de volta, né? Na verdade, a gente voltou muito rapidinho e hoje a gente propõe uma discussão aqui no estúdio para a sua reflexão, você que está em casa assistindo ao programa, você é internauta também que está vendo o programa em qualquer lugar desse mundo. Lembrando, né, a TV Brasil Central transmite ao vivo esse programa, todos os nossos programas, através da sua página, do seu canal no YouTube, @TV Brasil Central, tudo junto, @TV Brasil Central. E assim que termina o programa ao vivo, ele já estará disponível também, gravado, para que você possa ver, rever quantas vezes você quiser. E avisar também os amigos, né, que estão fora de Goiás, que estão fora do Brasil, para que eles se informem sobre o que está acontecendo, não apenas em Goiás, mas também no Brasil. Porque tudo que acontece lá em Brasília tem reflexo aqui em Goiás e no resto do país. Você pode assistir também pela TV Assembleia Goiás, @TV Assembleia Goiás, Assembleia Legislativa. E pode assistir também através do aplicativo Deputados Aqui. Muito bem, para contextualizar essa discussão de hoje, a gente vai começar pelo fato de que, na última terça-feira, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do STF, votou por unanimidade pela abertura de uma ação penal contra o senador Sérgio Moro. A denúncia que foi realizada pela Procuradoria-Geral da República é baseada em um vídeo, que você vai ver agora, no começo dessa reportagem, em que Moro supostamente teria caluniado o ministro do STF, Gilmar Mendes. Confira nessa bela reportagem da Isabela Mendes e também do cinegrafista Tiago Costa. Confira. Um vídeo descontraído do senador Sérgio Moro durante uma festa junina o tornou réu no Supremo Tribunal Federal. Não, isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. A primeira turma do STF decidiu por unanimidade que Moro praticou calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Ao atribuir falsamente a prática do crime de corrupção passiva ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, o denunciado agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta corte do país, fecho aspas. A conduta dolosa do denunciado, descrito pela Procuradoria-Geral da República, consistiu em expor a sua vontade livre e consciente de imputar falsamente a magistrado deste Supremo Tribunal fato definido como crime de corrupção passiva. O advogado de Sérgio Moro afirmou durante sessão da primeira turma do STF que a declaração do cliente foi feita em tom de brincadeira. Expressão infeliz reconhecida por mim nessa tribuna e por ele também, ministra Carmen. Num ambiente jocoso, num ambiente de festa junina, em data incerta, de acordo com a denúncia apresentada, meu cliente fez uma brincadeira falando sobre a eventual compra da liberdade dele caso ele fosse preso naquela circunstância de uma prenda, de uma brincadeira de festa junina. O artigo 41 do Código de Processo Penal foi usado como base para receber a denúncia contra o senador Sérgio Moro. A primeira turma do STF, com essa decisão, traz à tona um debate importante, o limite entre o humor e a liberdade de expressão. Afinal, tanto Gilmar Mendes quanto Sérgio Moro são figuras públicas.
Em uma publicação da plataforma X, o antigo Twitter, o senador Sérgio Moro afirmou que no decorrer do processo, a defesa dele vai demonstrar a total improcedência da denúncia. Esse advogado especialista em direito constitucional explica como a decisão da primeira turma do Supremo afeta o judiciário. Vai trazer muitas discussões importantes para nós. Traz a discussão da liberdade de expressão, até onde temos o limite do humor, propriamente dito. Traz também discussão, de novo, que ainda está presente, está em outros processos, em julgamento no Supremo, que é a questão do foro privilegiado. Então, a comunidade jurídica, fora a comunidade jurídica e política, estão de olho nesse julgamento, não só por esses tecnicismos, né, por essas razões, como também por todos os desdobramentos, né? Ainda segundo o profissional, o caso traz à tona outro debate importante: o ônus e o bônus de ocupar cargos de poderes na democracia brasileira. Principalmente nesses julgamentos feitos pelo Supremo Tribunal Federal, a questão nunca é só jurídica. A questão política também está sempre ligada. E isso vai ser sempre assim, e é assim. E o nosso próprio sistema foi desenhado dessa forma, com a separação dos poderes. Então, é no caso concreto. É caso a caso, é casuístico. Bem, opinião dele, né, doutor Tiago? Quero ouvir a opinião agora dos outros dois advogados que estão aqui no estúdio. O doutor Jarosław Daroszewski, tá certo? Certo. Que é advogado e especialista em direito constitucional. Também o doutor Júlio Anderson, que é advogado, também professor. Começo pelo senhor, doutor Júlio. Tendo sempre como foco liberdade de expressão. O que Sérgio Moro disse descontraídamente, ele estava até com um copo em que provavelmente deveria ter alguma cervejinha, alguma coisa assim do gênero, ou não, talvez. Mas, enfim, ambiente absolutamente descontraído, ele fez um comentário que alguém filmou e acabou chegando aonde chegou. A liberdade de expressão, ela está sendo tolhida até nesses momentos. O senhor considera que isso seja realmente um tolhimento da liberdade de expressão? De forma nenhuma. A liberdade de expressão é um direito sagrado da democracia, mas não existe direito absoluto. A liberdade de expressão ela tem um limite, o crime. Eu não posso praticar um crime sob o palio de utilizar o direito à liberdade de expressão. O que ele fez foi acusar o ministro, ele fez uma calúnia grave contra um juiz, falar que ele estava vendendo sentença. Ele disse isso claramente. Mas me explica... não interessa se ele está brincando ou não está. Me explica o seguinte, então numa festa... Não interessa, ele não tem amizade com Posso o ministro. fazer a pergunta? Sim. Numa festa qualquer, parecida com essa, então, quem fizer algum tipo de observação sobre algum político ou alguma pessoa que seja, e estiver sendo filmado, essas pessoas, até numa festa, elas vão ter que policiar as palavras? Olha, a gente tem que ter a responsabilidade dos atos das falas. O Supremo só recebeu a denúncia, no meu ponto de vista, de forma correta. Não significa que ele vai ser condenado. O ex-juiz, senador Sérgio Moro, vai ter toda a oportunidade de se defender, inclusive para tentar apurar uma falha que possivelmente tem na denúncia. Eu consigo identificar já uma falha de inépcia na petição da denúncia, que é a data do fato. Porque sem a data do fato, não tem, né? A denúncia ela é inepta. Então, mas isso pode ser corrigido no decorrer do processo. Se no decorrer do processo conseguir corrigir essa falha, então o processo, bem provável, se tiver provas e que houve, observada a ampla defesa do ex-juiz Sérgio Moro, ele pode ser condenado ou pode ser absolvido. E eu não defendo a condenação dele sem ampla defesa, sem devido processo legal. Tá, mas nessa primeira turma, né, na verdade, a denúncia foi acolhida por unanimidade. A probabilidade de que isso aconteça também, se levar à plenária essa denúncia, doutor Darô, né? O senhor disse, sim, gosta de ser chamado de... Gosta, não, todo mundo chama o senhor, até o professor chama o senhor de Darô, que é o Jarosław Daroszewski. Daroszewski. Posso tratar por doutor Darô, então? Por favor. Por favor. Então, vamos lá. Significa o que, na sua opinião, em si? Primeiro, é contrário à liberdade de expressão, contrária a essa ação do STF ou não? Vamos por dois pontos. Primeiro ponto, eu concordo com o Júlio Anderson, que tange ao direito constitucional do contraditório, ampla defesa. O senador Sérgio Moro, ele terá isso. Só que é o seguinte, nós vemos que desde a época da Operação Sputnik, que quando o ministro, o então juiz Sérgio Moro,
e os procuradores da Lava Jato falavam-se naquela época que quando as suas mensagens trocadas por aplicativo com outros, falavam sobre os ministros do STF. Só que naquela época, eu só estou trazendo uma questão histórica, naquela época eles falavam mal dos ministros do STF. Então, já existe uma perseguição reiterada contra o senador da República, Sérgio Moro. Bom, aquilo foi falado de uma forma, num tom jocoso, num tom que foi pegado fora de contexto, foi uma fala que tem que se verificar, sim, a edição daquilo lá, como é que ela foi editada ou não, e ao longo da instrução processual, a defesa vai demonstrar isso. E fazendo um estudo aqui, o senador da República ele não vai ser preso. Certo? A pessoa fala assim, prisão, tudo bem, está lá a pena de prisão. Só que ele não será preso aquilo lá e tem que ter apuração do fato. Só que hoje em dia nós vivemos num país que o ativismo judicial, através da Suprema Corte, ela é muito grande. Hoje você vê que quem legisla no Brasil de forma, entre aspas, às avessas, é o STF, que muitas das vezes o Congresso Nacional não decide, propõe ações que param no STF. Então, aquela foi uma fala completamente assim, em tom jocoso. Foi uma fala errada. O próprio senador considerou que foi uma fala errada. Tá bem, doutor Júlio, né? Essa observação final aqui do doutor Darô me leva a fazer uma pergunta para o senhor também. Sim. Quer dizer, o STF, segundo ele, doutor Darô, o STF está tomando as rédeas do comando desse país, inclusive propondo ações e determinando prisões sem que isso passe antes até pelo Ministério Público. Isso é correto ou não? Olha, Paulo, o juiz determinar a prisão sem pedido prévio, isso é totalmente errado e anticonstitucional. Eu não tenho essa notícia que o Supremo fez isso. Eu vejo um monte de fake news aí espalhadas pela internet, afirmando esse tipo de coisa. Eu desconheço, mas se o Supremo chegou a fazer, está errado, evidentemente, está ferindo a Constituição Federal. No caso específico aqui do Sérgio Moro, eu estou analisando do ponto de vista técnico, sim, sem tentar ir para o lado ideológico ou político. Claro. No programa do seu colega aqui, do Rafael Vasconcelos, há um tempo atrás, quando ele foi julgado pelo TSE, eu dei minha opinião claramente que ele tinha que ser absolvido, né, pelo TSE, porque o PT e o PL ingressaram com uma representação junto à Justiça Eleitoral pedindo a cassação do mandato por suposto abuso do poder econômico, porque ele estava em campanha presidencial e utilizou eventualmente ali da publicidade. O que eu falei naquele momento? O TSE tem que absolver, porque o Moro, ele tinha um capital político, ele tem um capital político. Ele fez aquela cruzada na Lava Jato, ilegal, incondicional, e ele ganhou uma notoriedade muito grande. Então, ele tinha capital político. Então, não foi o fato dele ser candidato, pré-candidato a presidente da República de determinado partido, que ele se utilizou, que ele se beneficiou ali para poder se eleger como senador. Foi o que eu disse, de forma técnica. Eu entendo que ele tem que ser absolvido. Pois é, tecnicamente agora aqui, qual é a sua opinião? Tecnicamente falando, o Supremo, ele só recebeu a denúncia, que eu quero deixar bem claro. Foi pelo PGR. O recebimento da denúncia não significa que ele vá ser condenado. E o nosso querido Darô falou muito bem, preso ele não vai ser, porque é um crime muito pequeno, ele tem bons antecedentes, não é réu primário, não vai ser preso, de acordo com o nosso sistema. Mas, assim, ele vai ter toda a oportunidade de defesa, inclusive o Ministério Público vai ter, como eu falei, eu identifiquei um problema técnico na denúncia, vai ter que identificar a data do fato. Porque se durante a instrução processual não ficar claro qual foi a data do fato, a petição da denúncia é inepta e ele não pode ser condenado. Até porque se fala muito que essa fala, né, de Moro teria ocorrido durante uma festa junina, mas se fala também que ela teria ocorrido em abril. Abril não é época de festa junina. Pois é importante. Tá cheio de não existe crime sem fato. Sem fato não tem como o réu ser condenado. Sim. Né? Não, eu, assim, concordo com o Júlio Anderson no que tange a essa questão, que a denúncia ela não está sendo clara. Eu tentei acessar a denúncia no site do STF, não tive acesso à denúncia, está em segredo de justiça, só tive acesso à decisão. Uma decisão muito simples, singela, de recebimento de 3 páginas, na qual, por unanimidade, os ministros da primeira turma, que são compostos pela ministra Carmen Lúcia, pelo ministro Zanin, pelo ex-ministro da Justiça, Alexandre Moraes e o Alexandre Moraes. Então, a gente vê que
há uma turma um pouco tendenciosa no que tange ao histórico do Sérgio Moro. Né? Então, o Sérgio Moro, ele tem, o país inteiro conhece a figura dele, a pessoa que ele se revelou, que teria tinha um sentimento para ele ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. À época, ele teve esses desdobramentos e acabou se enveredando para o lado político. Agora, é bastante salutar que hoje, na nossa democracia, qualquer tipo de, que a gente fala, uma brincadeira, se torna-se uma coisa grande. Então, você vê várias pessoas de notoriedade que fazem uma certa piada aqui, acolá, e já estão tendo a indústria do ajuizamento de ações. Então, tem que ser analisado cada caso concreto. Então, a meu sentir, durante a instrução processual, apurando-se a inocência do Sérgio Moro. Tá bem. Essa fala de Moro, né, repetindo, foi dada durante... A gente vê claramente, né, que foi num ambiente descontraído, ambiente de festa, o pessoal estava todo ali sorrindo, tomando alguma coisa. Não posso dizer que é cerveja também, porque eu não estava lá para ver. Mas uma declaração que é dada publicamente, como a declaração que foi dada, por exemplo, pelo Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, que agora se julga caluniado, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em maio do ano passado, o Gilmar Mendes comentou essa declaração que a gente viu agora há pouco de Sérgio Moro, que gerou essa denúncia por calúnia. Observem bem o que disse Gilmar Mendes e vejam, vocês telespectadores e os senhores convidados aqui no estúdio, se isso também pode ter sido ofensivo, pode ter sido também uma calúnia. Vamos lá, a pergunta é feita pela jornalista Vera Magalhães. O episódio do seu entreveiro com o senador Sérgio Moro foi um vídeo dele, em tom jocoso, brincando sobre venda de habeas corpus por parte do senhor. Isso gerou uma denúncia da PGR e ele vai responder por ela. Qual a sua expectativa em relação a esse caso e como o senhor vê esse episódio? Eu achei estranho a revelação dessa suposta brincadeira feita lá parece que numa festa de São João ou coisa do tipo, exatamente no momento em que Moro está sendo acusado de venda de decisões por Tacla Duran. E todos os seus amigos lá no Paraná, inclusive aparentemente o sogro da sua filha, atuou no TRF para impedir esse depoimento do Tacla Duran. Então é estranho. E é muito fácil ele resolver essa questão. Porque o que Tacla Duran disse é que deu a ele, ou a Rosângela Moro, 5 milhões de dólares. Basta abrir a conta. Então, eu achei estranho isso. Quem tem problema de acusação de venda de decisões é o Sérgio Moro. Além do que, Sérgio Moro é uma pessoa que, como nós vimos, gosta muito de dinheiro. Não é? Ele inventou a Álvares de Marçal no Brasil. Ela passou a administrar todas essas empresas que quebraram na Lava Jato. E depois ele arruma um emprego na Álvares de Marçal. Essa gente também tinha inventado a questão da fundação, a tal Fundação Dallagnol, que pagaria palestras e coisa do tipo, com um fundo de 2,5 bi. João, isso seria maior, talvez ou igual, a Gulbenkian em Portugal. Seria a joia da coroa. E quase, Felipe sabe, que também inventaram um fundo em Brasília, na Operação Greenfield, com a assessoria do Joaquim Falcão. Iam fazer um fundo de... Essa gente gostava muito de dinheiro, como se vê, não é? Portanto, eles que respondam pelos problemas que eles causaram ao país e a si mesmo. Muito bem, doutor Darô, como é que o senhor recebe essa fala de Gilmar Mendes publicamente, por rede, né, da TV Cultura? Ele cita algumas acusações que estariam sendo feitas a Moro, mas quando ele diz o seguinte, ele cita, por exemplo, essa acusação, mas ele bota no final uma coisa que parece que ficou bastante clara, que aí é uma conclusão dele. Basta abrir a conta, palavras dele que ele disse agora há pouco. Como é que o senhor vê? Isso aí não seria igual ou pior o que Moro fez? Ou não tem nada a ver?
Bom, é um ponto completamente diferente do que o Gilmar Mendes falou, mas ele dá a entender uma interpretação que basta ver a conta que como é que a pessoa ela tem um dinheiro assim, aqui e acolá. Em nenhum momento, na fala do ministro, ele caluniou, difamou, no máximo ele pode ter feito uma difamação, ter falado mal ali do senador Sérgio Moro. Só que ele tem um prazo decadencial para intentar uma ação. Essa reportagem foi em maio. Em maio. Então, se ele já faz um ano. Então, já tem mais de 6 meses. Passou-se o prazo decadencial para ele intentar com uma ação. Então, porque ele foi legitimado, porque ele tem a legitimidade. Eu quero saber o conteúdo da frase dele. É um conteúdo normal para um ministro do STF? Não, o ministro do STF, antigamente, quando se tinham ministros que se atentavam, se não tinha esse exibicionismo que tem hoje, essa pirotecnia, hoje todo mundo sabe quem são os 11 ministros do STF, certo? Agora, se você perguntar quem são os 11 jogadores da seleção brasileira, o pessoal não sabe, mas quem são os ministros, todo mundo sabe. Então, os ministros, eles começam a dar entrevista, começam a se reunir no Planalto. O ministro não tem que se atentar a isso, ele tem que se atentar aos autos, tem que tentar manter a sua imparcialidade. Infelizmente, nós não vemos isso no nosso país. Sim. Doutor Júlio Anderson, e aí? Compare, por gentileza, a frase de Gilmar Mendes com a frase de Sérgio Moro. Tem alguma coisa a ver? Não tem? Gilmar Mendes também, embora esse prazo decadencial já tenha, né, acontecido, mas eu digo conteúdo, quer dizer, que se pode dizer, porque ele disse isso em maio do ano passado, está aí, a imagem está aí, a fala dele também está aí. Um pode dizer, outro não pode? Tem dois pesos, duas medidas nessa história? Eu acho que não, Paulo, porque o Gilmar ele é muito claro. Ele fala o seguinte, ó, o Moro é que tem acusação de roubo de sentença. Ele não falou, ó, o Moro está roubando sentença. Mas ele concluiu com basta... Significa o quê? Abrir a conta. Existe uma exceção, aí já é dele. Aí existe a regra da exceção da verdade. Se, porventura, o ministro Gilmar Mendes sofresse alguma ação, ele poderia provar abrindo o que ele fala, basta abrir. Então, eu não acredito, eu não vejo nenhum crime aí por parte do ministro Gilmar Mendes. Mas essa frase dele não teria referendado essa denúncia que ele citou? De forma alguma, porque ele fala o seguinte, ele fala basta abrir a conta. Contexto, basta abrir a conta porque ele traz ele toda uma série de acusações que o Moro tem recebido, foram feitas contra ele. Inclusive, ele fala, quem tem problema com a acusação de venda de sentença é o Moro. Já o Moro não, o Moro foi lá e falou, ele vende sentença. Você mas em tom jocoso. Não interessa, querido Daru. Eu vou chegar aqui em tom jocoso, ó, o Paulo, o jornalista Paulo está vendendo reportagem. Se você não iria se sentir ofendido, caluniado, exatamente. Claro, não interessa o ambiente que eu esteja, especialmente contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas se o senhor quiser fazer a denúncia, a afirmação, pode provar. Agora, não, de forma alguma. Hipótese alguma. Jamais, muito pelo contrário. Os jornalistas mais respeitados do estado de Goiás, jamais eu ousaria nem imaginar uma coisa dessas. Mas como o senhor citou o exemplo, fique à vontade. De forma alguma. Deus me livre tá bem. Agora, de entrar num imbróglio desse, hein? Claro. Mas é interessante porque não é a primeira vez que se diz isso a respeito de Gilmar Mendes. Eu até nem vou citar o nome, mas existe um senador coreano, o senhor está dizendo isso, que fez a mesma denúncia até muito mais pesada. Por que contra ele não foi aberto, ou foi aberta alguma ação? A respeito do senador Cajuru, que teve O senhor que está dizendo. Mas isso é fato público e notório, que teve embates com o Gilmar Mendes, isso não foi para frente, porque é o seguinte, o legitimado, quem é o Gilmar Mendes, que ele é a figura legitimada, certo? Porque a denúncia contra o Moro, ela foi promovida pela então vice-procuradora-geral da República, a Lindora. A Lindora Mari, que fez a denúncia, e o STF recebeu a denúncia. É normal, sempre quando tem qualquer questão criminal, a justiça recebe, tendo os seus requisitos, certo? E vai ter o devido processo legal. Ele vai apresentar a sua resposta escrita à acusação, vai instruir testemunhas e etc. Só que é um vídeo vendo que o caso do Moro, não se sabe quem que foi, com quem que ele estava, a data do fato, e do caso do senador Cajuru, que foi muito grave as acusações que ele fez do Gilmar Mendes, isso não foi para frente. Então, nós temos dois pesos e duas medidas. Então, o que eu vejo é o seguinte, hoje a direita do Brasil está muito dividida. E o Moro, ele ainda
sonha em, meu cientista, ser presidente da República. Então tem todo esse protagonismo aqui. Então o STF está tentando aqui e acolá diminuir o protagonismo do Sérgio Moro. Tá bem, mas vamos puxar a discussão para o nosso dia a dia, né? Você que está assistindo a gente, certamente já deve ter participado de muitas festas, né, como essa em que Sérgio Moro estava, que foi flagrado, né, dizendo isso. E aí eu quero saber dos senhores o seguinte, isso pode servir de base, inclusive, de, digamos, jurisprudência, para que, de repente, alguém seja pego nessa situação e também passe por um constrangimento desse? Ô Paulo, o crime não tem lugar para ser feito. Pode ser feito em festa, pode ser feito aqui nessa mesa agora, ela pode ser feita às escuras. O crime não tem ambiente, ele não escolhe local. No meu ponto de vista, você acusar um juiz de ladrão, isso é uma ofensa muito grave, isso não é uma ofensa, é um crime. Mas, eu volto a repetir, ele vai ter toda a oportunidade de defesa, tem que ter o contraditório em toda a sua plenitude. E eu só queria abrir um parênteses aqui para concordar com o doutor Daroshevsky, porque ele fala que ministro tem aparecido de um lado para o outro, e eu concordo. Né? Papel de juiz não é dando entrevista, papel de juiz não é aparecendo, papel de juiz é nos autos. Escolheu ser juiz, ele tem que ter uma vida reservada. Ninguém mandou ele ser juiz. Se ele escolhe ser juiz, ele tem que ter o quê? A vida reservada exatamente para não correr nessa situação aqui do que o Sérgio Moro incorreu lá na Lava Jato, de ser julgado parcial. O papel do juiz, ele tem que se ater estritamente ao julgamento. Se ele quer aparecer, ele largue a toga e vá ser deputado, vai ser advogado, não a magistratura. E eu concordo plenamente, Daroshevsky, com você quando você fala sobre isso. Existe mesmo esse ativismo dentro do judiciário, tanto lá em Brasília como no resto do Brasil, e claro, também aqui em Goiás, como é que você vê isso? Olha, eu não vejo como ativismo, porque em muitas situações o Supremo é obrigado a decidir porque nós temos o papel do nosso Congresso Nacional que não legisla. Então o Supremo, muitas das vezes, está cobrindo a brecha do papel do nosso legislador. E o papel de dizer a regra é do legislador, e como o legislador muitas das vezes não diz, o Supremo é obrigado a falar porque ele é provocado. Em todas as vezes que o Supremo é acusado de ativismo, todas as vezes ele foi provocado, ele não iniciou processo nenhum, ele foi chamado a responder, ele está cumprindo o papel constitucional dele. Tá bem. Então, só para finalizar, pois não. Quem dita a última lei, dizem que é o Supremo, não é. Quem dita a última palavra é o legislador. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes. Então, quem tem que dizer a última palavra é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem a arma que é a lei. E muitas das vezes o Congresso simplesmente não faz, e aí o Supremo é provocado e ele é obrigado a decidir. E essa provocação do Supremo, por que a maioria das vezes, aí já passo a pergunta para o doutor Daroshevsky, né? O nome é polonês? Polonês. Tem os caracteres aí, só para o telespectador entender até melhor. Tem os caracteres aí, o nome dele? Tem não? Para você ver o que eu passei durante a faculdade inteira tentando fazer a chamada e ler o nome dele. Virou Darô. Mas o STF, a gente percebe muitas vezes que o STF, na maioria das vezes, quase que, digamos, não é totalidade, mas uma boa proporção de quem provoca o STF são partidos de esquerda. Por que a direita não faz a mesma coisa? Hoje a esquerda, a maioria dos ministros do STF hoje são indicados pelo governo Lula, pelo governo Dilma e novamente por Lula. Lula indicou 2 ministros do STF. Eu vejo o seguinte, eu concordo em partes da parte do professor Júlio Anderson, que a última palavra tem que ser do Congresso Nacional. Mas vamos pegar quantos pedidos de impeachment existe dentro do Congresso Nacional contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, contra Gilmar Mendes, contra Alexandre de Moraes. E o Congresso Nacional, ele fica com medo de levar esse pedido de impeachment para frente, e nós vemos sim um ativismo judicial, sim. Vamos dar um exemplo aqui, a questão da liberação das drogas, que já está praticamente decidido, só porque um ministro pediu vistas desse processo. Então, o Supremo está legislando, que é algo que não é da sua competência, e sim do Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional, muitas das vezes, se acovarda. E ele se acovardando, a bola passa para o STF. Então, porque cada deputado
ou partido político tem a sua legitimidade para apresentar. Se ele acha que uma lei é inconstitucional, ele entra com madinho. Então, você tem essa legitimidade. Só que eu vejo que o ativismo judicial, ele é claro. E não é só no STF, não. Nós vemos, sim, um ativismo judicial nos estados, nos tribunais de justiça, e o juiz, ele tem que se atentar aos autos, não dar entrevistas, não querer ser um salvador da pátria. Muitas das vezes aqui, quando ela fala Sérgio Moro é salvador da pátria, Sérgio Moro não é salvador da pátria nem aqui, nem acolá. Ele é um juiz que pegou um caso, que hoje o presidente da República, que foi condenado, a figura desse condenado não existe. Essa figura, em que pese seja da direita, eu não pego essa figura do descondenado. Lula foi condenado e ele foi absolvido. Por que ele foi absolvido? Porque teve nulidade do processo. Só que quando ele deixar... Mas isso significa absolvição? Não significa absolvição. Lula não foi absolvido. Lula não foi absolvido. Teve um processo que todo e qualquer cidadão, o mais bandido que seja, ele tem que ter um devido processo legal com um juiz imparcial. E Sérgio Moro demonstrou que não foi imparcial, no caso de Lula. No caso de Lula, não custa lembrar, o que aconteceu foi que no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, por isso eu guardei também essa data, 8 de março de 2021, o ministro Luiz Fachin, lá no STF, declarou nulo esse processo contra Lula pelo fato de ter sido julgado em uma instância que não era a correta, porque ele foi julgado lá na 13ª Vara da Justiça no Paraná. Isso. Ele deveria ter sido julgado lá em Brasília. Só que quando ele deu essa declaração, deu essa anulação, já não havia mais prazo para apresentar uma nova denúncia, não é isso? Quer dizer, então prescreveu-se ali aquelas denúncias. Mas as denúncias, de resto, como dizem os senhores, né, de resto, o advogado gosta de escrever de resto, né? De resto, fica provado. As provas estavam aí para todo mundo ver, tanto que, deixa eu concluir, professor, só um segundinho, o professor vai falar, tanto que as pessoas que foram acusadas acabaram devolvendo dinheiro. Quer dizer, a história está aí, mas não houve acusação. Como diz, o senhor gosta de Jorge Ben? Gosto. Gosto. Jorge Ben tem uma música... Grande compositor e grande. cantor. Ele tem uma música que ele fala assim, Dona Culpa morreu solteiro. E foi o que aconteceu nesse caso de Lula. Não tem nada contra Lula. Já não concordo. Só concluir. Já votei em Lula. Eu sou obrigado a dizer, já votei em Lula. Então eu fico muito à vontade. Essa peste eu não carrego. Vou votar no PT, nunca. Eu, felizmente, eu sou assalariado, preciso de direito trabalhista, eu só posso ser de esquerda. O fato é que eu não posso concordar, porque as provas que você alega que tem no processo foram todas anuladas. Sim. Então não existe prova nenhuma. Não, as provas que foram apresentadas foram confirmadas. Foram todas anuladas porque por um erro técnico. Foi produzido por um juiz imparcial. Logo, por um erro as técnico. provas não existem. Isso de acordo com o nosso sistema judicial, de acordo com o nosso sistema jurídico, de acordo com a nossa legislação, de acordo com a nossa Constituição Federal, essas provas simplesmente não existem. O Lula é inocente. Por quê? Não existe contra ele nenhuma sentença penal condenatória transitada em julgado. Assim como não existe também nenhuma sentença de julgamento de mérito dizendo que ele é inocente. Mas, Paulo, não é assim que funciona a Constituição do Brasil. Mas não tem um julgamento de mérito. Não existe isso no Brasil. Um tecnicismo, como o senhor diz. A nossa Constituição não existe a figura. Ou você é inocente ou você é culpado. Só é culpado quem tem sentença. Quem não tem sentença é inocente. Ele foi julgado em 3 instâncias. Pois é, mas eu acho... E condenado em 3 Paulo, instâncias. Eu só estou querendo te dizer como é que funciona a Constituição. O senhor é professor, conhece muito mais do que eu, mas eu tenho essa curiosidade em saber isso. A Constituição é assim que funciona. Se a pessoa não está contente com a figura do inocente quando não tem sentença, é simples, muda a Constituição. É para isso que tem um Congresso Nacional. É para isso que tem um senador, é para isso que existe o processo de emenda à Constituição. Que não funciona, né? Muda a Constituição, coloca... Tem um Congresso que não funciona, Pois aí, se quer condenar alguém em segunda instância, muda a Constituição Federal. Se for possível de mudar, tem que ver também se não é cláusula pétrea. Porque se não for cláusula pétrea, é passível de ser modificado. Mas enquanto a Constituição não for modificada, só é culpado quem tem sentença. Quem não tem sentença penal é inocente. Tá bom, eu continuo com a minha opinião. Respeito muito o senhor, que o senhor é professor de direito constitucional, não é isso? Não, você é professor de direito tributário. Tributário. E processo civil. E processo civil. Mas aí o caso aí seria o criminal. É o criminal. Mas as regras são semelhantes. Processo civil mas de qualquer forma, o senhor sabe muito mais do que eu, mas eu tenho a minha convicção. Mas eu só lamento te desapontar. Eu tenho a convicção de que, e não tenho, repito, nada contra Lula, nada contra PT, nada contra ninguém. Repito, não tenho. Tive até uma boa relação
com o pessoal de PT, tem uma boa relação com o pessoal de PT. Não custa lembrar uma vez, quando Pedro Wilson foi candidato a prefeito, ele lançou a candidatura dele, a pré-candidatura dele, no Hotel Cananchuê, ali no centro da cidade. Sim. Eu estava lá. E o único registro que saiu daquela candidatura de Pedro Wilson foi uma foto que saiu no Diário da Manhã, eu abraçado com Pedro Wilson. Entendeu? Então, assim, sempre tive uma boa relação com o PT. Mas, como jornalista, eu tenho que ter a minha isenção. E a minha curiosidade também. Claro, que me faz fazer as perguntas. O senhor queria falar, doutor Darô? Não, o Júlio Anderson é um petista apaixonado, né? Tem todo o meu respeito, a minha admiração, e eu discuto ideias, não discuto pessoas, porque a gente, acima disso aqui tudo, estão as ideias. Então, eu tenho a minha ideia. Como diz o Rafael Vasconcelos no programa dele. Ele tem a ideia dele, e você, telespectador, que vai omitir qual que é o lado que tem a melhor ideia para você, para cada um, e está tudo certo. Agora, o presidente da República, nós sabemos o que o atual presidente da República, o que ele fez, né? Então, durante toda essa operação, a Operação Lava Jato trouxe um ressignificado para o Brasil. Só que as pessoas pegaram o Sérgio Moro como herói nacional, certo? Eu, à época, me lembro, em 2012, quando começou aquele Vem Pra Rua, que o pessoal começou a falar sobre o preço da passagem de ônibus aqui em Goiânia, e teve as outras questões de corrupção. E pegamos, assim, um juiz, elevamos ele a um status de herói nacional. Isso não existe. Nenhum juiz é um herói nacional. O Sérgio Moro não é um herói nacional. Então, temos que atentar a isso. Só que, reitero, hoje nós temos um Congresso Nacional que ele está acovardado. Acovardado no que tange ao Judiciário. Hoje, o Judiciário, querendo ou não querendo, ele legisla no Brasil. O Judiciário hoje decide muitas coisas, matérias sensíveis, que deveriam estar a cargo do Congresso Nacional. Então, só concluindo, o Congresso Nacional tem que ter atitudes para levar o anseio da população e, infelizmente, isso não está acontecendo. Tá bem, e o Congresso Nacional, quando resolve votar, no caso aqui, a gente vai falar de uma coisa que está causando bastante polêmica também, que é a taxação sobre compras de até $50 em 20%, compras que os brasileiros fazem no exterior. Essa taxação, que foi aprovada agora na Câmara, com modificações, aliás, foi aprovada no Senado ontem, com modificações, por isso volta para a Câmara. Mas a Câmara, o Senado, quando aprovou, foi uma votação simbólica. Por quê? Porque se fosse votação aberta, eles teriam que expor o voto deles. Então, não expuseram o voto para não se expor com a população. Então, com todo respeito, né, pelos senadores e pelos políticos, de uma forma geral, mas é também uma forma de acomodamento, de acovardamento, como disse aqui o doutor Darô. Quer dizer, quando vota, ainda esconde a cara, não bota digital para ninguém saber quem foi que votou. Enfim, vou dar um pouco de assunto, porque eu tenho um assunto aqui bastante importante, que é o Seminário Internacional sobre Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia. O governador Ronaldo Caiado participou hoje em Brasília desse seminário e a repórter Brunella Portela e o cinegrafista Solimar Fernandes acompanharam o evento e trazem os detalhes. Vamos ver. O Seminário Internacional sobre Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia, realizado em Brasília, reuniu especialistas, acadêmicos, autoridades governamentais e representantes da sociedade civil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, realizou a abertura do evento. O real enfrentamento da criminalidade somente pode ser feito dentro dos marcos da legalidade, com respeito ao paradigma dos direitos humanos e da democracia, como agora se não fala, evidentemente, Especialistas discutiram os desafios enfrentados pelas forças de segurança no combate ao crime organizado. O evento será realizado até sexta-feira. O intuito do seminário nesses 2 dias é discutir o papel da segurança pública na América Latina após o avanço de organizações criminosas. No caso das organizações criminosas, das máfias, a ameaça transformar o Brasil num narco-estado, ameaça transformar o Brasil num país cuja soberania se submeta aos interesses do crime. Isso não pode acontecer e a finalidade precípua desse seminário é pensar políticas públicas para impedir que isso aconteça. O
O governador Ronaldo Caiado foi um dos convidados para palestrar no evento. Ele participou do painel Um Plano de Combate às Organizações Criminosas em Atuação no Brasil. Eu quero aqui prestar uma homenagem especial ao Valfrito pela coragem de você colocar esse tema. Olha, eu nunca vi isso no Brasil. Sempre as pessoas se acovardam diante desse tema. Esse tema foi escondido. Você traz aqui a oportunidade de várias pessoas se colocarem aqui à exposição. É lógico, eu sou uma pessoa vivida no parlamento, ninguém é dono da verdade. Você constrói maiorias, você argumenta, você leva as suas ideias. Durante a palestra, o governador destacou ações realizadas que colocam Goiás no ranking dos estados mais seguros do país. Eu gostaria de trazer aqui uma experiência que eu acumulo hoje de 6 anos à frente do governo do estado de Goiás. Isso, para vocês terem uma ideia rápida, entre as 10 cidades mais violentas do país, 4 estavam no entorno de Brasília, ou seja, Lusiânia, Cidade Ocidental, Valparaíso e Aguavindas. As pessoas não transitavam. As pessoas e os jovens e minhas crianças eram obrigados a comercializar droga na hora do recreio. E o professor que o denunciasse era assassinado. Essa era a prática que existia. O cidadão no comércio tinha que pagar o pedágio, e que não é diferente do que era em todas as outras cidades no país. Tá certo? Olha, no momento em que eu assumi o governo, o cidadão não podia comprar um carro a diesel em Goiás, e nem a seguradora segurava, e nem realmente o cidadão queria um carro, porque ele seria vítima de latrocínio. Olha, o cidadão ele não tinha condições de manter ali a sua empresa, porque o custo com segurança privada era algo. É verdade, né? Velhos tempos, né? Em que a pessoa não tinha segurança de ter um carro. Eu me lembro quando eu ia fazer o seguro do meu carro, o seguro levava em consideração, e leva ainda até hoje, mas com muito menos peso do que antigamente, o fato da ação dos marginais. O estado de Goiás está de parabéns, porque a gente tem bons indicadores. Os nossos indicadores aqui no estado de Goiás estão bem mais acima do que no resto do país, sinal que tem o dedo do governador. Assim como o país, o Brasil está melhorando, somos a 8ª economia do mundo, nós temos hoje o menor índice de desemprego, o menor índice de desemprego desde 2014, o país está estabilizado, os investimentos estão voltando, isso é uma maravilha, sinal que também tem o dedo do presidente Lula no seu governo. Vamos voltar ao apogeu de 2014, quando o Brasil foi a 6ª economia do mundo. Tá bem. Vamos lá. Você quer falar alguma coisa? Parabenizar o governador Ronaldo Caiado, né? O Goiás hoje tem a polícia mais preparada do Brasil. Então, hoje aqui em Goiás, aquela frase do governador, ou o bandido muda de estado, ou ele muda de profissão. E os índices estão aí. Eu fui renovar o seguro do meu carro aqui, ele abaixou, comparando ao do ano passado. Agora, o que eu quereria falar aqui é a respeito de como nós, advogados, somos vítimas de outras pessoas se passando por nós. Enquanto eu estava aqui, meu celular estava tocando sem parar, um cliente me ligou aqui, falou, olha, uma pessoa se passando por mim, falou, fulano de tal, você é o fulano de tal, o seu processo está assim, assim, assado. Então, os advogados hoje estão sendo vítimas disso. Então, eu acabei de receber aqui ao vivo e a cores uma pessoa se passando por mim e falando isso com outros clientes. E esse fato está sendo tão corriqueiro que, certa feita, um amigo pediu para eu consultar um processo, fala, não, que aconteceu a mesma coisa. E eles simulam uma conversa com o cliente, que existe um processo judicial, fala que é o advogado, e fala, olha, você tem que fazer um pagamento para pagar uma taxa, para ser liberado o alvará. Isso é mentira. Então, você, cliente, pessoa que tem processo de justiça, atente-se bem a isso, que não vai cair em golpes. Infelizmente, a população ela cai em golpes. O bandido fica sempre pensando nisso. Hora de notificar a polícia e a Ordem dos Advogados do Brasil, que é bastante atuante. A gente tem um AB bastante atuante em prol do advogado, na hora de combater esse tipo de coisa. Claro, denunciar. E botar o engraçadinho atrás das grades, né? Que essas coisas não se fazem. Mas, infelizmente, no Brasil, por mais que se combata, né, os bandidos, eles são criativos, né? Eles migram de uma área para outra, enfim.
mas tem que combater, assim como o governador Ronaldo Caiado está fazendo. Vamos lá, falar um pouco da Assembleia Legislativa, afinal de contas, esse programa é exibido também pela TV Assembleia Legislativa, em parceria com a TV Brasil Central. E nós, claro, trazemos sempre os destaques da Assembleia. Hoje, a sessão ordinária discutiu vários projetos, e um deles é um projeto de lei do deputado Wagner Neto, que é do Partido Solidariedade. Ele está preocupado porque ele quer conceder um prazo maior para que os municípios com menos de 50 mil habitantes possam ter um prazo maior também para acabar com os lixões da cidade. Vamos ver. Na sessão ordinária desta quinta-feira, o deputado Wagner Camargo Neto falou sobre o projeto de sua autoria em tramitação na Alego, que solicita um prazo maior para a adequação dos municípios com menos de 50 mil habitantes à política de resíduos sólidos. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, esses municípios têm até o dia 2 de agosto deste ano para dar o fim aos lixões. O texto da proposta de Wagner Camargo Neto solicita o prazo de adequação para até abril de 2026. Apresentamos esse projeto em cima de um pedido de centenas de prefeitos goianos, os quais veio uma grande dificuldade de poder conseguir poder fazer esse destino correto dos resíduos sólidos no estado de Goiás no prazo do dia 2 de agosto do ano corrente. O deputado Antônio Gomide avalia como positivo o projeto, mas ressalta que é necessário equilíbrio nos debates e pontua que as empresas concessionárias de serviços, como a Saneago, devem auxiliar os municípios nesta demanda. Nós precisamos, sim, fazer o debate e precisamos aqui, cobrando junto ao Estado, junto à Saneago, uma empresa que é estatal, que ela realmente possa facilitar, que possa ajudar o meio ambiente, que possa facilitar as nossas cidades, que possa facilitar e seja parceiro com os prefeitos para resolver o grande problema dos lixões das nossas cidades. Outra pauta discutida em plenário foi a segurança dos idosos. O deputado Ricardo Quirino voltou a falar sobre a campanha Junho Violeta, que alerta quanto à conscientização para o fim da violência contra a pessoa idosa. Precisamos avançar muito mais nessa questão da política para a pessoa idosa. Está faltando ainda. A família precisa ser orientada, campanhas de conscientização precisam ser implementadas o mais rápido possível em parceria com instituições de ensino superior para que a gente possa avançar na conscientização e assim enfrentaremos sim de maneira mais objetiva esse fenômeno negativo, esse mal que atinge pessoas idosas. Após a sessão ordinária, os deputados seguiram para a reunião da comissão mista e o projeto do deputado Wagner Camargo Neto quanto à política de resíduos sólidos dominou as discussões. Para o colegiado, o assunto é muito importante e precisa de um debate profundo com todos os órgãos responsáveis pelo setor. Esse projeto que o deputado Wagner Neto propôs hoje aqui na casa, que é de protelar a data, né, para os municípios menores, ele vem no momento certo para que a gente possa levantar esse debate e chamar os envolvidos à responsabilidade de todos nós. A gente precisa trazer a iniciativa privada para esse debate, a gente precisa trazer as universidades, a gente precisa trazer as entidades de catadores de lixo, de recicladores e começar a discutir uma solução que gere emprego, riqueza e que, na verdade, transforme a visão do lixo em recurso. Ao término da reunião da comissão mista, os deputados reuniram-se de forma extraordinária no plenário e aprovaram projetos em definitivo da governadoria do Estado e também de parlamentares. Olha, para quem de repente não entendeu a importância, eu tenho certeza que você, telespectador do nosso programa, é inteligente e deve ter entendido, essa questão do lixo é muito preocupante. A gente vê o caso aqui de Goiânia, por exemplo, nesse lixão em que se transformou esse aterro sanitário, que não é nada disso. Mas, enfim, e as cidades com até 50 mil habitantes aqui no estado têm uma dificuldade muito maior ainda, porque a arrecadação é pequena e é preciso que se invista muito, não apenas na coleta do lixo, mas também no reaproveitamento, na reciclagem, obrigado, na reciclagem do lixo, que é o que os países avançados fazem. O Brasil ainda não faz, Goiás ainda não faz. Perfeitamente. O deputado Wagner Neto, o presidente da CCJ, um grande deputado municipalista, tem
demonstrado grande revelação na Assembleia Legislativa. E esse projeto foi muito importante para que os municípios pequenos eles tenham um prazo maior para discutir isso. Goiânia, por exemplo, nós tivemos o efeito Rogério Cruz aqui, com lixo de uma capital muito grande que não teve esse controle. E o município menor, ele precisa ter esse controle. Então, é de grande valia o projeto do deputado Wagner Camargo Neto. Tá certo. O Estatuto das Cidades é bem claro, né? Cidades que não têm capacidade financeira, elas podem se unir nos chamados consórcios, né, entre prefeituras, para que se concentre a coleta de lixo, o depósito desse lixo, em uma dessas cidades. Existem várias formas de sair dessa situação que a gente se encontra, porque se não fizer alguma coisa agora, a situação vai ficar cada vez mais insustentável. É um problema ambiental muito grande, né, para todo mundo, né? Sim, claro, problema de saúde mesmo, problema de saúde também. Mas vamos lá. Na Assembleia Legislativa de Goiás, também aconteceu hoje uma homenagem, veja bem, uma homenagem a comerciantes e moradores do bairro mais tradicional de Goiânia, né, que já foi cidade, mas com a fundação de Goiânia acabou virando um bairro, que é Campinas. E quem veio de lá, o deputado Bruno Peixoto, propôs essa homenagem para essas pessoas. E ele tem, claro, uma forte ligação afetiva com aquele bairro. Vamos ver. Que tem história e tradição. Carinhosamente chamada Campininha, o bairro mais antigo de Goiânia, Campinas, tem uma relação estreita com nossa capital. Você sabia que antes da construção de Goiânia, o bairro de Campinas era, na verdade, um município? E foi somente após o surgimento da capital de Goiás que Campinas se transformou em um bairro de Goiânia. Campinas é acolhedora. E hoje, moradores e comerciantes desse tradicional bairro estão sendo homenageados pela Alego, com a entrega do certificado do mérito legislativo. Esse bairro de Campinas, para mim, representa tudo, que é toda a minha história, toda a minha adolescência, infância, juventude e mesmo depois que eu casei, me formei, tudo em Campinas. E ao mesmo tempo, para mim, é gratidão, que eu tenho muita gratidão por Campinas. Muito grato por ser um campineiro, certo? Está sendo homenageado. Isso é muito importante, é um reconhecimento de um trabalho que a gente vem fazendo ao longo de nossa vida, né? E eu me sinto muito grato por isso. Eu sinto encantada, reconhecida, porque eu comecei a lecionar com 12 anos. Eu peguei uma turminha, não cobrava nada. Eu fui a única que, por exceção, com 13 anos, dei aula nas escolas radiofônicas. É um reconhecimento do nosso trabalho, né? E é desde 12 anos que eu faço isso, é a primeira homenagem nesse estilo. Fico muito feliz. Uma das figuras mais tradicionais de Campinas, o cearense de nascimento e campineiro de coração, seu Oswaldo Dionísio, participou da solenidade. Isso é muito importante para nós, né? Importante porque a Assembleia também, o presidente da Assembleia também é um campineiro, que nós vimos crescer lá em Campinas. Conhecemos eles desde pequeno, ele, os irmãos, a família toda. Para nós é um prazer muito grande, uma satisfação muito grande, a gente se sente em casa. A sessão foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, que tem uma forte ligação afetiva com o bairro. Nasci em Goiânia, precisamente no bairro de Campinas. Atleticano, que é o nosso time, da nossa Campininha, Campininha das Flores. Então, campineiro de coração, campineiro de nascença. E Campinas deu origem à nossa cidade, a essa belíssima capital. E podendo homenagear personalidades que ajudam a construir o nosso bairro, a nossa cidade. Famílias tradicionais, então fico muito feliz poder homenagear estes homens e mulheres que servem à nossa sociedade, em especial nossa Campininha, Campininha das Flores. Eu estou feliz, vim aqui hoje fazer uma visita ao presidente Bruno, encantado com toda a desenvoltura dele e hoje recebendo as pessoas que vive nesse bairro que foi o bairro que iniciou toda uma história de Goiânia. Então, parabéns por estar prestigiando todos e desejo muito sucesso.
Bem, né? Bela homenagem, né, do presidente Bruno Peixoto, um reconhecimento, né, as origens. Isso é bom, né, professor? Excelente que a gente está encerrando o programa, encerramos com uma matéria tão bonita, tão aconchegante, tão festiva, homenageando ao bairro de Campinas, que é um bairro excepcional, muito acolhedor da cidade de Goiânia. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado a todos os telespectadores, obrigado, meu querido amigo Yaro Suaf Daroshevsky. Obrigado. Obrigado, professor. Eu também ia fazer referência, e vou fazer, a belíssima reportagem que é da Patrícia Lim, né? Que está cada vez mais criativa, mais poética, né? Ela está cada vez mais... Parabéns, Patrícia, parabéns ao cinegrafista, não sei quem é, eu sempre peço para colocar um nome, mas parabéns ao cinegrafista também que estava com ela e ao editor também, né, que fez essa belíssima edição. A toda a equipe, afinal, né? Da TV Assembleia e da TV Brasil Central. Doutor Yaroslav Daroshevsky. Falei rápido, hein? Falou rápido e certo. Obrigado. Paulo, eu que agradeço o convite. O debate, ele é sempre salutar para a democracia. Então, você tem a sua opinião, a pessoa tem a opinião divergente da sua. Debatam ideias, mas sempre ideias e não pessoas. Como diz o nosso querido Rafael Vasconcelos, quando ele abre o programa dele de debates, que é apresentado de segunda a sexta, a partir do meio-dia, pela TV Brasil Central, juntamente com a TV Assembleia Legislativa. E eu vi o nome ali desse homenageado, né, o doutor Lauro. Ex-senador. Ex-senador, doutor Lauro. E me lembrei, né, a gente fez um encerramento de programa tão bonito, mas eu sou obrigado a fazer um registro aqui, porque eu tinha, né, infelizmente, muito carinho por essa pessoa, que também me acolheu muito bem quando eu vim para Goiânia. Há 49 anos, ele trabalhava na TV Anhanguera já, e a gente trabalhou junto durante muito tempo. Um exemplo de pessoa, excelente caráter, uma pessoa que eu adoro e vou adorar sempre. Lauro Araújo, que trabalhava naquela turma, né? Que tinha Lourenço Tomazetti, Tércio Rimoli, enfim, tanta gente, Batatinha, uma equipe maravilhosa, e o Lauro, que é pai, inclusive, do goleiro, que foi goleiro do Goiânia, o Lauro também, se chama Lauro também. Vou enviar aqui meus sentimentos à família, aos amigos. Que pena que a gente perdeu um grande caráter, uma grande pessoa. Mas vamos lá, um dia a gente se encontra. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, uma boa noite. Isso aí. Agora já pode. O Partido Verde é um partido de atuação mundial. As nossas prioridades: combater as desigualdades e cuidar da preservação. Podemos observar agora, com a tragédia do Rio Grande do Sul, o quanto essa pauta precisa ser tratada com responsabilidade. Vamos preservar a vida, cuidar das pessoas. Aprovamos o mercado